Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Quieco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário. O grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, então vamos iniciar nesse momento uma abordagem sobre a profecia de Daniel. É uma profecia relativamente curta, apesar dele ser considerado um profeta maior pela extensão da escrita. É uma escrita bem intensa, né? Ela tem 14 capítulos. E é necessário que a gente faça aqui a lembrança de 2 fatos em específico, para compreender a profecia dele, porque senão você se perde um pouquinho nesse entendimento, você não sabe de qual período as coisas estão sendo aí consideradas, né? A gente não consegue se colocar no período da história em que tudo aconteceu. Na verdade, são 2 períodos diferentes. Um onde os acontecimentos são reais, e o outro é uma visão apocalíptica, né, que é feita, e que Daniel ele vai comparando o que aconteceu antes e o que continua acontecendo com Israel. Vamos entender então que o livro A Profecia surge por volta do século II a.C. Então você que está aí acompanhando todos os nossos conteúdos, você sabe que mais ou menos 200 anos antes de Cristo foi um período onde os gregos estavam ali tentando e mantendo um avanço sobre Israel, né? O Império Grego, as monarquias gregas, elas têm ali até uma situação favorável em relação a esses avanços. Isso 200 anos antes de Cristo. E não vamos esquecer que lá pela altura do ano 570, 580, esses mesmos judeus estão ainda sob domínio babilônico.
né? Então, são duas situações diferentes da história, com uma diferença de tempo aí de uns 300 e poucos anos, e só que os acontecimentos são mais ou menos parecidos. Então, a gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender que tanto no exílio da Babilônia, quanto nesse período de avanço e de supremacia grega na região, nesses dois períodos, há uma invasão, há um domínio e há a interferência nos costumes e na cultura religiosa do povo. Então, nesses dois momentos acontece. Por que é bom a gente fazer aqui essa explicação na profecia de Daniel? Porque a profecia de Daniel viveu no período do exílio babilônico, lá na época da invasão de Jerusalém com Nabucodonosor. Mas ao longo da profecia, ele vai manifestando algumas visões apocalípticas que indicam os acontecimentos desse período da invasão grega, 300 anos depois do momento em que ele estava vivendo. Então, compreenderam? Por essa circunstância é que a profecia de Daniel, a cada momento, ela apresenta o que acontecia com ele lá na Babilônia e ele vai fazendo uma reflexão sobre o que aconteceria em relação à invasão grega com o rei Antíoco IV. Compreendemos? Então, quando a gente tem essa perspectiva, a gente entende a profecia de Daniel de uma forma bem legal. Há o que acontecia realmente e há o que ele estava prevendo como visão, que de fato aconteceu. E nesses dois cenários, o povo de Israel ele estava tendo ali a sua identidade invadida, né? Então, tanto na circunstância em que Daniel está vivendo no exílio babilônico, como na circunstância futura das invasões gregas, a identidade israelita está sendo ali massacrada novamente. Então, essas profecias, em especial essa, é uma daquelas que tenta reavivar e tenta resgatar a moral, a credibilidade e até a espiritualidade do povo, demonstrando através de vários elementos que Israel deve manter-se nos preceitos de Javé. Por mais que exista sofrimento na caminhada, a promessa e a justiça de Javé sempre são cumpridas. Então, esse é um dos objetivos e a perspectiva da abordagem. Essa profecia, para a gente entendê-la melhor, ela se divide em duas grandes partes. Na primeira delas, vai falar sobre todas essas experiências de Daniel no exílio da Babilônia, que vocês vão ver que não necessariamente ele foi tratado como exilado, ao contrário, ele chegou até os mais altos níveis de confiança de Nabucodonosor e seus descendentes. Então, na primeira parte da profecia, fala desses relatos históricos, Daniel no exílio babilônico. Na segunda parte da profecia, ele vai nos apresentar algumas visões que têm como objetivo essa reflexão e esse resgate da identidade, da moral do povo, levantar a estima para que a espiritualidade em Javé continue alta. Compreendemos, então? Essas são as perspectivas que você precisa entender para poder avançar e estudar a profecia de Daniel, que é muito bonita, muito intensa, mas você precisa ter também um entendimento de que ela é muito simbólica, né? Então existem diversos elementos simbólicos e figurativos aqui. Por que isso? Por que sempre existem elementos simbólicos e figurativos em alguns livros? Basicamente por dois motivos. O primeiro deles é que a maioria das pessoas, à época, não tinham instruções de leitura e escrita. Então as simbologias ajudavam essas pessoas a compreenderem melhor as informações, tal como as parábolas de Jesus. Essa é uma explicação. A outra explicação para o uso de tantas simbologias e linguagens figurativas era esconder a verdadeira mensagem de algumas pessoas ou usurpadores que quisessem interferir naquela informação. Então, isso aconteceu muito no Apocalipse de São João, lá na frente, no final da Bíblia, e aconteceu também em diversos outros escritos, onde se usava essas simbologias para que não houvesse ali espiões analisando a mensagem. Então, esses são os dois motivos pelo qual a Bíblia sempre tem tanta linguagem figurada, tá bom? Compreendido isso, vamos agora então entender essas duas grandes partes da profecia de Daniel, começando, claro, pela história dele no exílio da Babilônia. Bom, para que a gente então já comece aí falando dos fatos mais relevantes, né? Você sabe que é assim que a gente trabalha a nossa didática aqui na Bíblia em Resumo, a gente sempre dá um contexto do livro para você se aprofundar e compreender as bases de tudo, e depois vamos citando os fatos que melhor explicam o que está ali dentro.
Então o livro ele já começa falando de um fato bem interessante, ele já começa reforçando que toda a obra de Daniel tem como objetivo principal manter reavivada a fé do povo. Então, independente do que está escrito aqui, o objetivo é esse. O objetivo é fazer com que judeus israelitas leiam, entendam ou ouçam a história dele para manter viva a sua fé que está lá dentro do coração, por mais que eles sejam constantemente assediados. Então esse é o grande e primeiro fato mais relevante que é apresentado logo no começo. Aí depois as histórias vão aparecendo. Então o livro, a profecia, vai apresentando para a gente o momento em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, entra com tudo em Judá, especialmente em Jerusalém, e ali vai causando todo aquele desastre, aquele domínio. Só que Nabucodonosor, como nós já ouvimos até em profecias anteriores, especialmente em Isaías, Nabucodonosor ele não é visto biblicamente, especialmente sob as orientações de Javé, como o malvado da história, por mais que a invasão dele tenha sido uma coisa desastrosa para Judá. Mas ele é visto como um grande instrumento de Deus para fazer com que o povo judeu, o povo israelita, passasse pelas penitências e provações dos seus próprios erros. Então a gente não pode esquecer isso. Então neste momento, Nabucodonosor é esse rei que, a mando de Javé, ele entra e domina tudo, para que os judeus paguem seus pecados. Mas sendo sabedor que dentro desse ambiente judaico haviam muitos e muitos profissionais, conhecedores da lei, conhecedores também de diversas outras temáticas, pessoas muito inteligentes, o que ele faz? Ele vai selecionando alguns judeus para que eles possam ser ali participantes da sua governança, da sua administração. Então ele tenta aproveitar essa mão de obra altamente importante de Judá. E é aí que entra a aproximação de Nabucodonosor com Daniel, porque Daniel e mais 3 desses judeus, eles são convocados por Nabucodonosor. Até para ser mais exato, eu vou falar o nome deles para vocês. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses são os 4 que fazem parte desse grande time formado pelo rei Nabucodonosor. Judeus que foram convocados para auxiliar o rei da Babilônia. Os nomes deles foram até trocados pelo rei da Babilônia para que eles eliminassem um vínculo e começassem outro, né? Nem vou citar aqui os nomes novos para não causar uma confusão, mas a gente vai continuar falando sempre do nome Daniel. Mas para vocês compreenderem, foi assim que a aproximação de Nabucodonosor e Daniel se iniciou. E logo nesse início, a profecia já vai dizendo que a relação entre os dois ela foi tendo um aumento gradual de confiança. Então, a cada passo que era dado, Daniel e Nabucodonosor iam estabelecendo uma confiança cada vez maior. Não necessariamente esses outros 3 judeus que acompanharam a formação desse time. Há inclusive um relato bem importante no começo, em que os outros 3, Ananias, Misael e Azarias, eles são jogados numa fornalha por não aceitarem venerar e adorar um Deus que tinha sido construído lá. E eles saem ilesos de todo esse processo, de acordo ali com o poder, né, conforme a Bíblia nos apresenta, do poder glorioso de Javé através de anjos que vão lá e protegem eles dessa fornalha. Isso vai fazendo, né, essas manifestações vai fazendo com que não só Nabucodonosor, mas as pessoas que envolvem ali o reinado, até seu filho depois e outras pessoas da descendência, elas vão criando uma admiração tão grande por esses judeus, e especialmente pelo grande Deus de Israel, que é Javé. E isso tudo vai sendo manifestado no livro de Daniel de uma forma bem bonita, que os babilônicos, essas governanças principais, eles vão se ajoelhando e se curvando diante de Javé ao longo do tempo, né, vendo tantas manifestações maravilhosas. E o tempo vai seguindo, essa atuação de Daniel como assessor direto do rei vai continuando na sua importância, e ele vai sendo convidado em ocasiões cada vez mais importantes, segundo as necessidades do rei. Uma delas é a interpretação de sonhos, que naquele tempo era visto como uma atividade muito importante, né? Muitos e muitos reis interpretavam seus sonhos, pediam ali para pessoas especiais interpretarem seus sonhos para eles tomarem decisões de invasões, o que vai fazer, se vai tomar decisão A ou B. Então, os reinados e monarquias, eles tinham muito esse aspecto, né, dos videntes, das visualizações e interpretações de sonhos. E Daniel, ele tinha essa capacidade por ser um homem de Javé. Então Javé, ele imputou em Daniel
esse dom de poder enxergar, de poder analisar, de poder interpretar as coisas que estavam acontecendo. E é interessante que, conforme essas histórias da Babilônia são citadas na profecia de Daniel, automaticamente, em paralelo, vai sendo apresentado, né, quase que parágrafo a parágrafo, o que aconteceria com a presença do rei Antíoco IV, 300 e poucos anos depois, naquele período da invasão grega. Né? Então, como eu falava no início, a profecia ela vai apresentando o que acontece com Daniel e vai prenunciando que a mesma coisa haveria de acontecer num futuro aí de 2, 3 séculos depois. Então há um momento em que Nabucodonosor passa o reinado para o seu filho Baltazar, que também tem toda a estima por Daniel, continua tendo aí a fidelidade e a confiança desse servo, e as histórias seguem dizendo que eles mantêm-se com uma relação muito fervorosa. Até chegar ao ponto em que Baltazar está próximo da sua morte, né, vem a falecer e passa o reinado a Dário, né, que é um nome muito famoso também nesse processo bíblico, que a gente já viu até em outros vídeos aí para trás, o nome de Dário, né, que é um homem com coração, um persa com coração misericordioso, que também vai se curvando ao Deus Javé. E uma coisa interessante é que a Bíblia cita que Baltazar, o filho de Nabucodonosor, morreu pela própria vontade de Deus, para que tudo isso que está sendo apresentado aqui se consolidasse. Quando Dário recebe o reinado, recebe a função de continuar a governança sobre aquela região, ele mantém também uma grande confiança, estima e apreço por Daniel, que continua fazendo as mesmas atividades, interpretando sonhos, auxiliando na administração, tendo ali aquela relação entre os judeus que estão exilados e o governo, e isso tudo vai acontecendo sempre de uma maneira muito coerente entre eles, muito amigável. Até que um grupo desses babilônicos persas mais fervoroso, que ao longo desses vários anos vai mantendo uma resistência, não achando isso interessante, começa a pressionar o rei Dário. E falou, rei Dário, você está aí dando toda a confiança para esse homem que não é persa, né, não é babilônico no caso, que ele tem a liberdade para continuar cultuando o Deus dele, e ele não se curva àquilo que a gente manda, e também aos nossos deuses que a gente tem. E Dário, muito triste com aquilo, né, fica numa situação conflituosa, porque realmente ele é o rei que representa a Babilônia, futura Pérsia, né? E ele está ali tendo como seu principal assessor um judeu que tem liberdade para manter suas crenças. Então, nessa pressão toda, ele condena Daniel à cova dos leões, a famosa frase, né, Daniel e a cova dos leões. Ele condena Daniel à cova dos leões, ele é colocado lá numa cova, num grande calabouço fechado, cheio de leões, sai de lá ileso pela graça de Javé e pela ação dos anjos. Então, depois dessa experiência de Daniel na cova dos leões, ele sai dali ileso, manifestando que Javé o salvou, que de fato ele é um representante de Deus e que os anjos o protegeram por todo esse tempo. Então Dário fica impressionado com aquilo, exalta o Deus de Israel e condena aqueles que fizeram toda essa revoltinha e seus familiares à mesma sentença, coloca eles lá dentro da cova e eles morrem. Né? Então, com essa passagem de Daniel na cova dos leões, a gente encerra a parte histórica dessa primeira apresentação da profecia de Daniel. Lembra que eu falei, né, que são duas partes. Uma primeira parte com esse histórico babilônico, que faz sempre uma referência com o que aconteceria na invasão grega lá para frente, e depois uma segunda parte com algumas visões que Daniel tem. E essas visões, elas têm uma característica de triunfo divino, né? Mas são visões meio que apocalípticas, né? Tem um sentido meio apocalíptico mesmo, mas um sentido apocalíptico que expressa a vitória e o triunfo em Javé. É citado que esses sonhos eles são manifestados pela atuação do anjo Gabriel, né? É o anjo que é citado como sendo ali o intermediário, aquele que vai imputando sonhos na mente de Daniel, e esses sonhos são relatados aqui, nesse formato apocalíptico de triunfo divino. E já no primeiro sonho, a gente tem aqui uma referência que muito comumente os cristãos atribuem como sendo uma referência ao próprio Jesus. Então a profecia de Daniel, ela traz alguns elementos que para os cristãos ela é compreendida como um prenúncio da vinda de Jesus Cristo, né, alguns anos à frente. Então, nesse primeiro sonho, a gente tem ali um ambiente marítimo, onde algumas feras, o mar e o grande ancião têm uma participação,
e que esse grande ancião ele tem o domínio sobre essas feras em todo o mar, demonstrando que, através do sonho, que esse ancião é de fato verdadeiro e grande Deus, que tem poder sobre toda e qualquer coisa do universo, independente da sua magnitude. Deus Javé, através desse sonho, é apresentado como o maior de tudo e de todos, e que não há fera capaz de dominá-lo. E no final do sonho há essa apresentação de esperança de que o Filho do Homem poderá vir num futuro como sendo filho desse ancião, que terá a capacidade de enviar todos ao reino de Deus. Para os cristãos é um prenúncio da vinda de Cristo. Esse é o primeiro sonho na segunda parte da profecia de Daniel. No segundo sonho, são apresentados dois personagens também simbólicos e figurativos, que são o carneiro e o bode. Segundo o entendimento da profecia, são reis tiranos que intentam invadir a região, né? E através da visão que Daniel tem, vinda do anjo Gabriel, é explicado que eles não têm poder sobre o povo de Deus, né? Que esse bode e esse carneiro, que são esses reis que tentam invadir e roubar o povo de Deus para eles não conseguem, né? Então o segundo sonho ele tem essa apresentação, reis tiranos tentando invadir o povo de Deus e não conseguindo. Na terceira visão de Daniel, o que há é uma apresentação da proximidade da libertação prometida por Javé. Né, para algumas contas que são feitas na Bíblia, o período de exílio ele durou aproximadamente 70 anos, né, o período de exílio babilônico. Quando a história estava transportando aquelas visões apocalípticas lá para a Grécia, lá o período foi maior. Mas aqui a visão se concentra nos acontecimentos babilônicos. E ele diz que a proximidade da libertação está próxima. Essa é a terceira visão de Daniel. Na quarta visão, Daniel apresenta na profecia que o entendimento de que os opressores eles não querem deixar de lado as suas vontades de invasão. Então, na quarta visão, Daniel apresenta isso, que possivelmente, mesmo diante do retorno, mesmo diante da volta à Terra Prometida por parte desses exilados, há a possibilidade de que esses invasores não parem por aí. De fato, foi o que aconteceu, né? A gente sabe que mesmo depois da invasão babilônica, várias outras invasões e domínios aconteceram, deixando os judeus sempre reféns ali de algum sistema imperialista, né? Como foi acontecendo durante a era cristã e até no pós-cristianismo com aquela região. Então essa é a quarta visão que Daniel nos apresenta. E após essa quarta visão, fica até apresentado pelo próprio Daniel, como profeta, o entendimento de que chegará um momento em que essas batalhas todas, elas não serão mais entre homens com homens, entre reis e reis, mas ela acontecerá nos planos celestiais, né? Que a grande batalha ela será uma batalha celestial. Tamanha a proporção dos conflitos e das dificuldades que o povo de Deus tem com todo o resto do mundo. Então com essa apresentação, as visões elas são expressas e se encerram aí. A gente chega no final da profecia, já encerrando toda essa apresentação. E neste final, o autor ele deixa para a gente duas passagens que têm como objetivo fazer esse avivamento, né? Fazer esse fortalecimento do pensamento israelita para com a justiça divina, que é eterna. E a primeira delas fala a história de Susana, né, que é uma história muito bonita, já nesse final da profecia de Daniel. Diz que Susana, uma israelita, uma mulher muito bonita, muito atraente, e que alguns juízes, eles intentam ali cobiçá-la, né? Eles querem tentar atrair Susana para si. E Susana, mantendo as suas crenças, seus princípios, ela não aceita. E eles inventam uma mentira sobre ela, com o objetivo de deixá-la à margem e condená-la à morte. E ela mantém-se firme sempre, sabendo disso. Daniel, como profeta de Deus, interpreta, tem o conhecimento disso tudo e Deus faz com que essa mentira, com que essa trama seja revelada e causando ainda a morte desses juízes. Essa notícia, essa história, né, que aqui eu apresento para vocês de forma muito resumida, a história de Susana, ela é espalhada pelo mundo israelita como força, resistência. Não é porque nós somos cobiçados e assediados que a gente tem que se entregar. No momento necessário, Deus Javé, que é o nosso grande Pai e Senhor, ele vai ser justo conosco e vai nos defender. E a última dessas duas passagens, né, a primeira de Susana, a última acontece com o próprio Daniel se recusando a cultuar ídolos babilônicos.
E no caso fala-se aqui de Bel e o dragão, que são dois ídolos cultuados pelos babilônicos, que eles têm ali um culto divino praticamente, e que Daniel, mesmo diante das pressões, ele não se entrega. Ele mantém o culto dele, ele mantém o direcionamento dele a Javé única e exclusivamente, mostrando que a resistência pode acontecer mesmo que o risco de vida venha, pois a justiça divina ela tem o seu momento e ela existe de forma infinita. E aí, o livro se encerra. O que vocês acharam? Uma abordagem bem intensa, um pouco extensa até, mas a profecia ela nos pede isso, né? Ela é uma profecia que tem essas partes, né? Ela é dividida nesses dois grupos históricos, os primeiros histórias e depois as visões de Daniel, e culmina com essas duas passagens. Espero que você tenha gostado, se aprofundado nesse tema. Como eu sempre peço e faço aqui questão de reforçar, não é inscrito? Se inscreva no canal, isso ajuda a gente a chegar cada vez a mais famílias. Compartilhe o vídeo e também ativa o sino de notificação, aí você recebe tudo que a gente coloca sempre por aqui. Outro convite que eu te faço, não canso de fazer também, abaixo ao vídeo você tem um link aí, na verdade 2 links, você pode baixar gratuitamente o livro que é fruto desse projeto, a Bíblia em Resumo, totalmente gratuito em PDF, são 260 páginas mais ou menos. Você vai, clica, coloca no seu celular, tablet, no seu computador, onde você quiser, para poder acompanhar nossos conteúdos e profundamente poder fazer suas leituras. O mesmo conteúdo, exatamente o mesmo conteúdo, no outro link, no segundo, você pode clicar nele e aí você compra o livro, se você quiser ajudar o nosso projeto. Qual que é o grande objetivo com a venda do livro? É fazer com que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, a mais e mais famílias nos vários países onde esse canal tem atuação, e também nos auxilia a ajudar instituições aqui da cidade onde eu moro, que é Cotia. Tá bom? É o mesmo conteúdo, tá bom? Livro gratuito ou livro pago é o mesmo conteúdo, você fica à vontade. Eu sou Maurício, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!